Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiane Tramontini e hoje a gente vai fazer a correção da prova de assistente em administração do último concurso, no último domingo da UFSC. Vamos lá, especificamente para as questões atinentes ao direito administrativo. Vamos começar pela questão 30, Essa questão 30, ela trouxe todas as modalidades bagunçadas ali, da Lei 8666. Olha só, sobre as modalidades de licitação, assinale a alternativa correta. Registro de preço. Aí você já vai parar, Porque registro de preço não é modalidade. Mas olha o que a questão traz. Registro de preço é modalidade de licitação entre convocados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento da proposta, observada a necessária qualificação. Duas informações. Registro de preço não é modalidade. Segunda informação. O que seria isso daqui? A tomada de preço, Não o registro de preço, Olha a letra B. Concurso é modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e os estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade, que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação da proposta. Aqui é o concurso? Não, gente? Lembra? Concurso é trabalho técnico, artístico e científico. Aqui a gente está falando do convite, então está incorreta. Olha a letra C. Convite é modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes no edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Viram que ele inverteu, Aqui é o concurso. D. Leilão é modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis a quem oferecer o menor lance, a quem oferecer o maior lance. Lembra que o leilão é quem dá mais, pessoal, não quem dá menos, E a correta, letra E. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto, exatamente a modalidade da concorrência que está lá no 22, parágrafo 1º da Lei 8666. Vamos lá agora para a questão 38, gente. A questão 38, ela trouxe exatamente a previsão do artigo 3º da Lei 8666. Ele é um artigo muito importante, que traz princípios, traz os objetivos, da licitação. Vamos ver. A Lei 8666 e suas alterações estabelecem normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Com relação a esse tema, assinale a alternativa que completa corretamente e, respectivamente, as lacunas da frase abaixo. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da, isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processada e julgada em estrita conformidade com o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. A alternativa correta, a letra B, Isonomia, vantajosa, sustentável, impessoalidade e convocatório. Exatamente o que está lá no artigo 3º da Lei 8666. Ainda na Lei 8666, olha lá o artigo 39, a questão 39, gente. De acordo com a Lei 8666, de 21 de junho de 93, e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado algumas sanções. Ele trouxe as sanções, gente, da Lei 8666. Indique se os itens abaixo são verdadeiros ou falsos no que se refere a essas sanções e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Vamos lá. Gente, as sanções estão lá no artigo 87 da Lei 8666. Quais são as sanções que a lei traz? A advertência, a multa, a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar por prazo não superior a 2 anos e aquela declaração de inidoneidade. Vamos ver o que a questão trouxe. A advertência é a sanção? Multa de 50% do valor do contrato? Gente, a multa é na forma prevista no instrumento convocatório no contrato. Você não tem que a multa é 50%. Quem vai dar vai ser o instrumento convocatório ou o contrato. Então, está errado.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 3 anos, prazo não superior a 2 anos. E a de baixo disse exatamente o que é a declaração de inidoneidade que está lá na lei. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcirá a administração pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção anterior. Ou seja, a declaração de inidoneidade ela vai perdurar enquanto existentes, né, os motivos determinantes da punição, mas ela pode pedir uma reabilitação após 2 anos e desde que ressarça os prejuízos. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. A alternativa correta, a letra C. Vamos pular lá para a questão 41, gente. Sobre o processo licitatório, associe os termos listados na coluna 1 com as definições e características apresentadas na coluna 2 e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Gente, o que ele trouxe aqui? Os conceitos que estão lá no artigo 6º. A Cooperv adora conceito, né, gente? Então, conceito de obra, de serviço, de compra, alienação, segura garantia e execução direta. Vamos dar uma olhadinha aqui. A alternativa correta foi a letra D, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ação feita pelos órgãos ou entidades da administração pelos seus próprios meios. Quando você faz algo pelos seus próprios meios, é uma execução direta. Então, é o 6, né? Tá aqui, execução direta. Garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. É o seguro garantia. Gente, lá no inciso 6º, lá da lei, ele fala, olha, segundo que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas. Então, é o 5, né? Seguro garantia. Aí vamos lá. Construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação realizada por execução direta ou indireta. Aqui a gente tem conceito do que é a obra, né? Que a lei traz. É o inciso 1º lá do artigo 6º. Aí, atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção e transporte. Gente, aqui ele trouxe o conceito do que é o serviço. Porque, veja, serviço é quase tudo. Né? É para você ter alguma utilidade. E é exatamente o que está lá no inciso 2. Né? Tais como, né? Poderia até vir mais exemplos aqui. E o de baixo, a transferência de domínio, a gente tem o último conceito, que é Não, eu pulei algum, né? Peraí. Opa, volta. A construção à obra, atividade destinada a fornecer determinada utilidade é o serviço. E ali o último é o 4, que é a alienação, que é a transferência de domínio a bens e terceiros, tá certo? Gente, lembra o seguinte, a alienação não é só venda. Quando você fala em alienação, você fala em transferência de domínio, tá? Não é só a venda, não é só o ato de vender. A doação é uma alienação, por exemplo, tá? Então, vamos lá seguindo, questão 45, gente. Com base no texto, ela trouxe princípios, né? Com base no texto e considerando os princípios da administração pública, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos ver o caso concreto, o textinho que ele trouxe. Paulo atua na Secretaria Acadêmica de uma Universidade Federal e, ao atender uma estudante que estuda no período noturno e buscava uma informação sobre um pedido que havia feito alguns dias antes, respondeu-lhe da seguinte forma. Infelizmente, só quem saberia responder o seu caso é outro servidor, e ele agora passou a trabalhar das 7h30 às 17h30. A estudante informou que não poderia comparecer no período diurno, pois trabalha o dia todo. Disse Paulo, então, que, desde a transferência do servidor para o período diurno, aquele tipo de informação só poderia ser obtida pessoalmente naquele período ou por telefone com aquele servidor. Que coisa, né, gente? Olha lá. Aí ele trouxe o seguinte. O princípio da presunção de legitimidade justifica a ação da Secretaria Acadêmica. Gente, presunção de legitimidade justifica esse tipo de atuação? Não, você presume que o ato é válido, é verdadeiro e é legítimo. Mas essa presunção faz com que haja esse tipo de atuação? Uma atuação completamente desproporcional, convenhamos? Não, né? 2. O princípio da continuidade do serviço público não está sendo considerado pela Secretaria. Isso, para mim, está correto. Né?
Você não pode simplesmente dizer que não vai mais prestar um serviço porque só vai ser prestado agora por um servidor de manhã. Se a unidade acadêmica, se a secretaria funciona no período noturno, afinal temos aulas à noite, o acadêmico ele tem direito de ter, ele tem que ter condições de ter essa informação no período do seu turno, ok? A partir do momento que não tem, você está dando uma descontinuidade ao serviço público. Até então está correto. 3. O princípio do controle da tutela poderia ser utilizado por Paulo para justificar o não atendimento da necessidade? Não, né, gente? Princípio de controle e princípio de tutela, pelo contrário, não justificaria isso. Né? A partir do momento que eu tenho órgãos que têm que atuar, que têm que trabalhar em prol do interesse público, você não pode justificar o não atendimento. Tá? Então, perfeito, corretíssimo, letra C. Vamos lá, questão 47, olha só. Sobre os atos administrativos, correlacione a coluna 1 à coluna 2 e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Ele trouxe aqui, né, gente, exemplos de atos, conceitos, exemplos, e quais são cada um deles, né? As instruções normativas, regimentos, resoluções, portarias e deliberações. A alternativa correta foi a letra E. Tá certinho, gente. Olha a 3. Resolução, foi a primeira. Atos administrativos normativos expedidos por altas autoridades do Executivo. São atos administrativos normativos, tá certo? E geralmente resoluções, eles são emitidos ali por autoridades do Executivo. Opa, de novo isso. Olha, a primeira, a gente tem as instruções normativas. Também são atos administrativos. Eles também podem ser caracterizados, inclusive, como normativos, tá? Expedidos pelos ministros de Estado para execução de leis, decretos e regulamentos. Quando você tem uma lei ou um decreto regulamentar e você precisa executá-lo no âmbito da administração pública, você utiliza uma instrução normativa. Aí, são atos administrativos normativos ou decisórios emanados por órgãos colegiados. O que são eles? Está lá, deliberações. Quando você tem órgão colegiado, eles emitem deliberações, tá certo? São atos administrativos normativos de atuação interna, gente. Quando você fala de atuação interna, você está falando do quê? Dos regimentos. Lembra? Regimento interno. O nome já diz, né? Regimento interno. E, por último, são atos administrativos internos, pelo qual os chefes dos órgãos, repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais para os seus subordinados ou designam servidores para funções. São as portarias. Então, a alternativa correta é a letra E. Para o assistente, lá na questão 49, ele vai falar também de atos e princípios. Olha só. Sobre os princípios da administração pública e os atos administrativos, analise as afirmativas a seguir e assinale a correta. 1. Integram o caput do artigo 37 da Constituição Federal os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade, interesse público e eficiência. Gente, é o LIMP, né? Que está no caput, lembram? O interesse público, ele está no caput do 37, está dentro do LIMP? Não. 2. A presunção de legitimidade e a presunção de veracidade podem ser consideradas atributos do ato administrativo. Tá certo. Gente, toda vez que eu falo de presunção de legitimidade, lembram? Eu leio veracidade e leio legalidade. Então, são consideradas, sim, atributos do ato administrativo. E 3, a imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Corretíssimo, tanto que a gente viu que nem todo ato ele é imperativo. Há exemplo de pareceres, né? Há exemplo de certidões que são meramente enunciativos. Tá corretíssimo? Letra D, alternativa correta. Até mais, pessoal.